fora de controle. Alguma vez você já pensou que o mundo parece estar fora de controle? Ou quem sabe, olhando para a sua própria vida, para as circunstâncias do seu dia a dia, você já pensou alguma vez que a sua vida parece estar fora de controle? É exatamente sobre isso que eu gostaria de meditar com você nessa oportunidade. Mas antes, eu quero te dar as boas-vindas por estar aqui, no Café com Bíblia, o seu devocional diário aqui no YouTube. Peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe aqui embaixo no campo de comentários um pedido de oração, uma palavra de incentivo. Isso gera engajamento nos vídeos e nos ajuda a levar essas reflexões para mais e mais pessoas. Mas voltando para o nosso assunto, às vezes temos a impressão de que as coisas não vão muito bem e que o mundo parece um trem desgovernado, a nossa vida parece estar fora de controle. Quando penso a respeito disso, logo me vem à mente a imagem de um carro que está passando por aquaplanagem. Aquaplanagem é quando um carro perde aderência ao asfalto e entre o pneu e o asfalto existe uma fina camada de água, que apesar de ser água e fina, é capaz de deixar o carro completamente desgovernado. E quando um carro está passando por aquaplanagem, não adianta acelerar, não adianta frear. Aquele que antes fora o motorista, agora se transforma em um mero passageiro, pois o carro está desgovernado. Eu gostaria de chamar a sua atenção nesta oportunidade para pensarmos a respeito disso. Será mesmo que a nossa vida está como um carro em aquaplanagem, totalmente desgovernada? Antes de concluir, eu quero te contar uma história. Havia um homem na Bíblia, o seu nome era Jacó. Ele tinha alguns filhos, e um desses filhos se chamava José. José sofria porque os seus irmãos tinham muito ciúme dele. Num dado momento da sua vida, José foi preso pelos seus irmãos e jogado dentro de um buraco, um poço, que embora não tivesse mais água, era fundo e impossibilitava José de sair dali. Eles queriam matar José, dar fim no seu próprio irmão. José perdeu o controle daquela situação e ele não sabia exatamente o que seria dele. Os irmãos resolveram não matá-lo, mas vendê-lo como escravo. José então foi vendido como uma mercadoria e levado pelas pessoas que passavam por ali. Os seus irmãos contaram para o seu pai que José havia morrido. E houve muito sofrimento na casa de Jacó. José foi levado para o Egito e ali mais uma vez vendido como escravo, e ele acabou parando na casa de Potifar, um homem muito importante no Egito, chefe da guarda de Faraó. E José estava mais uma vez sem controle daquela situação, longe de casa, vivendo como escravo. Mas a boa mão de Deus estava com José. E o inacreditável estava acontecendo. Embora escravo, José começou a ser reconhecido na casa de Potifar. Até que ele acabou se tornando o responsável por todos os bens de Potifar. Era José que administrava todas as coisas. Mas num dado momento da história, as coisas parecem ter, mais uma vez, saído do controle de José. Ele foi acusado pela mulher de Potifar de assédio sexual. Ele não quis se deitar com ela, fugiu da presença dela, mas ainda assim ela o acusou disso. E ele acabou indo mais uma vez para a prisão. Antes do poço, agora para a cadeia. E ele ficou ali por mais um bom tempo. Mais uma vez,
a vida de José parecia estar fora de controle. Mas, num dado momento, as coisas pareceram mudar novamente. E José ganhou a confiança do carcereiro e passou a ajudá-lo ali. Até que, num dado momento da história, José interpretou o sonho de Faraó e José passou a servir Faraó lá no palácio. As coisas iam bem para José. José se tornou o segundo homem mais importante do império mais importante daquele tempo, que era o Império Egípcio. E foi então que José teve um sonho. Na verdade, José interpretou um sonho de Faraó, onde haveria um tempo de muita escassez e fome naquele tempo. E José então organizou um plano para estocar comida. E muitas pessoas durante aquele tempo de fome iam ao Egito comprar comida, porque José havia suprido o império de mantimentos suficientes para abastecer o próprio Egito, bem como os povos que estavam ali no entorno. E assim, o Egito se tornava cada vez mais forte e poderoso, porque vendia comida. E houve fome na casa de Jacó, e os seus irmãos foram para o Egito comprar comida. Para surpresa deles, era José, o homem que governava aquelas coisas. Eles não sabiam ainda, negociaram, compraram, até que num dado momento da história, José se revelou a eles e disse: eu sou José, a quem vocês venderam como escravo. Eles ficaram desesperados. E agora o nosso irmão vai se vingar contra nós e nós de fato morreremos, porque ele é muito importante no Egito. E foi então que José, numa interpretação de fé a respeito da sua própria história e trajetória, disse assim: fiquem tranquilos, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, para a conservação da vida, é que eu estou aqui. Embora José pudesse em algum momento achar que a sua vida estava fora de controle, naquele momento, diante daquela situação, ele reconheceu diante dos seus irmãos que, embora eles não tivessem controlado tudo aquilo que havia acontecido, Deus nunca perdeu o controle da situação. Não foi simplesmente os irmãos de José que o enviaram para o Egito como escravo, mas Deus fez com que todas aquelas coisas acontecessem para que José estivesse no lugar certo, na hora certa, para o bem de todos eles. É exatamente isso que acontece nas nossas vidas. Embora possamos pensar algumas vezes que a nossa vida está totalmente fora do nosso controle, as circunstâncias à nossa volta parecem conspirar contra nós e nós nos sentimos passageiros do trem da vida. Às vezes ansiosos, desesperados e, por que não dizer, com medo, porque não sabemos o que vai acontecer, porque não temos o controle de todas as coisas. Quero dizer uma coisa para você. Embora nós não tenhamos o controle de tudo na nossa vida, Deus nunca perdeu o controle da história. Deus não apenas criou o mundo, mas com sua boa mão sustenta a criação, provê para os seus filhos tudo o que é necessário, ainda que muitas vezes tenhamos dificuldade de compreender isso. Portanto, se você tem se sentido um passageiro, sem controle das coisas à sua volta, lembre-se disso. Deus nunca perdeu o controle. E se nós precisamos entregar o controle da nossa vida para alguém, esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a sua vida a Ele. Entregue os seus planos a Ele. Entregue tudo o que você é nas mãos do Senhor. E mesmo que você se sinta um passageiro, sem controle das coisas, você será guiado por aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Que Deus te abençoe. Que Deus possa cuidar de você. Que você se sinta guiado por Deus em Cristo Jesus. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos amanhã de manhã para mais um novo episódio do nosso devocional Café com Bíblia. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal, curta, comente, compartilhe, porque isso nos ajuda bastante. Fiquem todos com Deus, um beijo no coração e um ótimo café com Bíblia para você.